Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Falando e aprendendo sobre a carta à igreja em Éfeso, cuja carta o seu autor é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente já aprendeu vários pontos importantes dentro desta carta. Parece que a gente poderia dizer que o assunto desta carta é um vai e vem, é um sobe e desce. Não, nada disso. É que Jesus, ele é tão fiel que ele vê na igreja tanto as suas virtudes como as suas fraquezas, assim como no sentido individual. Ele olha para nós, é claro que ele vê pontos fracos, mas ele vê em nós virtudes. Isso não quer dizer, ou seja, podemos usar como uma desculpinha para manter os pontos fracos. Note bem que ele advertiu a igreja quanto às suas fraquezas. A gente já aprendeu que o ponto fraco que ele encontrou na igreja foi o fato de eles ter deixado o primeiro amor. E ele advertiu: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as mesmas obras. Aí, então, como que uma ameaça, caso não houvesse arrependimento, eu vou tirar de vocês, eu vou tirar o vosso candeeiro. Não é diferente na nossa vida. Temos que lembrar onde caímos. Lembrado, aí vem o arrependimento, vem o nosso compromisso, arrepender e voltar àquele tempo de fervor, aquele tempo de fé, aquele tempo de amor, aquele tempo de um bom relacionamento com Deus. Agora, se continuarmos teimosos, desobedientes, frios na fé, a mesma ameaça que ele deu à igreja em Éfeso, ele dá a nós, que somos partes da igreja, conforme o apóstolo Paulo disse, somos membros do mesmo corpo. E nós estamos naquele ponto que ele viu a favor da igreja. Tenho a vosso favor, que abominas as obras
dos nicolaítas, dos quais eu também abomino. Olha, que fidelidade, que justiça. Depois de mostrar a fraqueza da igreja, ele mostra esse ponto forte. Eles rejeitavam, abominavam. A palavra abominar quer dizer como que sentir náuseas, repugnar algo que era errado. Estas obras dos nicolaítas que começaram a entrar na igreja tão cedo, era aquilo que hoje se multiplicou. Está em quase todas as igrejas. Nicolaítas são ou eram aqueles indivíduos que faziam parte da igreja, mas tinham aquela postura de monopolizar a igreja, agir na igreja como se fosse donos. E havia uma sobreposição deles sobre os demais. Isto, na igreja de Éfeso, era um começo, mas isto foi multiplicando na igreja de Cristo. Chegou o tempo em que cumpre-se aquilo que o apóstolo Pedro disse numa de suas cartas, que farão, ele estava falando dos próprios líderes, eles farão negócio de vós. Misericórdia. Na igreja de Cristo acontecer isto, esta era uma profecia do apóstolo Pedro. Farão negócio de vós. Por incrível que pareça, eu sei que a maioria das denominações praticam a doutrina do dízimo, que, aliás, eu não vou chamar de doutrina. Praticam o mandamento do dízimo, que dízimo é lei, é da lei de Moisés, limitado apenas para aquele tempo, para os judeus. E quando pastores, quando líderes fazem ameaças, se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Que lástima! Se você não for dizimista, você não pode ter cargo, você não pode ter função nenhuma. Na igreja você está em falha, você está roubando de Deus. E se você não der o dízimo, cuidado, as coisas no âmbito financeiro acontecerão só coisas negativas. E se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Olha aí, uma negociata, um comércio, uma relação de moeda de troca entre você e Deus. Isto aí já era parte do nicolaísmo que estava entrando na igreja de Deus. Olha que Jesus está falando com a igreja em Éfeso. Ainda era
o tempo dos apóstolos, a chamada era apostólica. Isso já estava entrando na igreja. Isto que Jesus chamou de doutrina. Mas ele sentia tanto pavor daquilo, ou disso, que ele disse: olha, vocês abominam, vocês não aceitam a doutrina dos nicolaítas. Eu estou com vocês. Eu estou ao vosso favor. Eu também abomino. A gente para por aqui. Mas iremos falar muito ainda desses nicolaítas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.